Caio, se vira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o nosso podcast. Os integrantes deste maravilhoso projeto são Caio Roberto, Lucas Alves, Luciano Stuart, Sofia Alves e Shinji Miyazato. Nós escolhemos alguns temas e vamos discutir sobre eles hoje. Vamos começar com vícios linguísticos. Eu passo a palavra para o nosso querido amigo Shinji. Então, sobre vícios linguísticos, eu percebi que, eu, inclusive, muita gente, principalmente da nossa sala e da nossa geração, tem um negócio que a gente fala muito as palavras né e tipo, não pra exemplificar nada, mas só porque é mania nossa. Tem pessoas que têm outros problemas também, como o juntar sentenças, que usam, por exemplo, o aí. Quem vai falar sobre isso é o Lucas. Eu sou uma dessas pessoas, inclusive. É um vício linguístico nosso, porque a gente começa a falar e a gente esquece uma conjunção e aí fala aí, né? E fica nessa e a gente nem percebe tal vício linguístico que a gente tem. A gente tem que se policiar. O mais interessante nisso é que não só jovens, mas gente com idade mais avançada também tendem a emitir muito uma só palavra. Por exemplo, minha tia, ela fala muito né. Se você prestar atenção, toda hora ela tá falando né, assim, né, toda hora. Sofia, você acha que você tem algum vício linguístico você mesma? Que você consiga perceber, de maneira muito óbvia? Sim, seria tipo, e aí, principalmente, mas nessa quarentena, né, nesses últimos dias, eu comecei a falar muito mais gíria, tá ligado? Mas, foi muito. Pra tudo que eu ia falar, eu falava tá ligado. Aí quem começou a reparar isso foi minha mãe, que quase me deu um tapa na cara por falar tanto tá ligado, porque ela odeia esse tipo de gíria. Quando eu era menor, eu ia pra escola. Em geral, fala véi, mano. Só que minha avó achava que era gíria de bandido, né? Quando eu chegava em casa e comecei a falar também as gírias que eu aprendi na escola por mania, porque eu ouvia meus colegas falando, minha avó também ficava com raiva do cara. Palavrão não! Ela falava, não pode falar esse tipo de linguagem aqui, pode? Eu não sei. Caio se vira. Não sei, pode xingar. You have no power here, Gandalf the Grey. Vocês sabem como vocês começam a pegar vícios linguísticos? Pelo ambiente, né? Ué? O ambiente que você tá. Sim. Repetição, aí você vai ouvindo, aí você junta, o cérebro vai, pra eu juntar duas frases eu faço isso. De onde vocês acham que esses vícios surgem? De onde eles começam? Eu acho que veio primeiro do convívio social. Cara, sim, é uma boa pergunta, porque eu nunca reparei quando eu começo a falar essas coisas. Eu só reparo quando alguém repara, sabe? Fala, nossa, você fala muito essa palavra. Eu nunca percebo de onde saiu. Eu percebo que eu começo a pegar gírias de algumas pessoas quando eu começo a falar com elas. Mas eu não sei como essas gírias começaram, sabe? Como, as gírias e esses vícios linguísticos de falar, né? Tá ligado? Começa. Acho que é uma maneira até mais fácil de se comunicar, né? E a pessoa usa pra substituir aquele conhecimento que ela devia ter e aí vira um vício. Pode ser. Aproveitando que a gente falou de gírias, vamos pro nosso próximo tema, que é gírias, no geral, na sociedade e na internet. A maior gíria que eu vejo as pessoas usando é VC. E às vezes tem tanta gente que usa tanto... Eu acho que isso não é gíria, Lucas. Isso seria mais abreviação. Vamos falar de gíria. O que é gíria? Então, que é acho gíria, que aí a gente vai ter que entrar nesse abreviação é gíria. O que é gíria. Mas é verdade. Não, é... Não é gíria, Caio, é abreviação. Então, e também tem coisa que eu achava que era muito mais brincadeira, porque, tem muita gíria no mundo do funk, por exemplo. Eu achava que as pessoas não utilizavam, que era só pra música. Mas um desses dias, eu estava em chamada com uma amiga minha, e ela do nada começou a usar umas gírias, e eu fiquei assim, o que você tá falando? Do nada ela falou, os cria, o bonde. Pra mim era uma coisa tão, anormal, que eu fiquei parada, assim, ficando, cara, é sério que isso existe?
Inclusive, vocês acham que a questão das pessoas usarem muitas gírias, abreviações, vocês acham que isso vai comprometer muito a gramática dessas pessoas, principalmente jovens, né? Vai, com certeza. É que nem o negócio do palavrão. Querendo ou não, ele ajuda na comunicação de certa maneira. Então, falar que ele atrapalha, nem sempre, mas tem ocasiões que eu É diria uma que questão mais é formal, preferível né? não usar. Assim, Mas, eu, particularmente, não gosto É. de abreviar palavras, nem usando, sei lá, WhatsApp, Facebook. Eu não gosto de abreviar. Tipo, por exemplo, uma pessoa, ela abrevia, um jovem assim aleatório abrevia o PQ, que é porquê. Eles usavam esse PQ pra tudo. Só que, tipo, ele não vai saber usar os 4 porquês numa redação, por exemplo. É. sim, esse tipo de coisa. Não. Esse tipo de abreviação, sim, eu acho que pode acabar prejudicando. Vendo desse jeito, sim, eu concordo. Eu acho que a gente introduziu a um nível, tipo, a gente introduziu muito palavras que a gente usa virtualmente. Palavra não, mas, tipo, conceitos que a gente usa virtualmente no nosso cotidiano, em conversas normais, tipo, do nada. Um exemplo. Na redação do Enem, de uns 2 anos atrás, teve um problema que um monte de gente começou, tipo, um tema. O tema era Libras, eu acho, a comunicação em Libras, e aí pessoas entenderam como se fosse o gênero Libra. O gênero não, esqueci a palavra, desculpa. Signo? Signo Libras, obrigado. Aí começaram a colocar hashtag do Enem, tem umas coisas assim, aí você, tipo, Mas uma pergunta, Libra não é o signo e Libra também não é, tipo, então. a unidade monetária de alguns países europeus, sendo Libras um tipo de linguagem? Então, esse é o problema. Como? Não, mas sim, mas como tu consegue confundir isso? Tá em outro nível. Mas, tipo, Sim. o problema é alguém achar que isso virou normal ao nível de você colocar o signo na redação do Enem. Assim, que foi normalizado, foi, mas que vai aparecer nesse tipo de situação, eu diria que não, né? Porque, tipo, ninguém fala, não, você está errado. Pois apesar não é de- todo mundo que acredita em signo, sabe? Pra cair numa redação de Enem, assim, é meio estranho. E não sobre um signo específico, aliás. né? Eu acho que se fosse cair, cairia de todo. Signos do zodíaco. Inclusive, vocês acham que, tipo, a maneira na qual, quando vocês eram crianças, quando vocês, tipo, aprenderam a gramática, vocês acham que hoje em dia, será que vai mudar muita coisa? Tipo, a forma da aprendizagem, as coisas têm que ser mudadas? Putz, agora você colocou. Não entendi sua pergunta. Ele quis dizer. Será que vocês lembram de como vocês aprenderam A gramática, português, né? Vocês acham que, tipo... A gramática, no vocês geral. foi bem ensinada? Vocês acham que a maneira que foi ensinada foi eficiente? Ou vocês aprenderam mais, tipo, no agora? Eu acho que foi mais na agora, sabe? Por exemplo, uma das dificuldades maior nos jovens Sim. hoje em dia é a crase. Basicamente, a gente aprendeu com as regras da crase e em alguma série específica e simplesmente não foi cobrada mais, sabe? Embora ela seja uma regra, seja obrigatória ser implementada na língua portuguesa. Mas alguns professores trataram como se fosse só mais um conteúdo, vocês aprenderam, passaram na prova e é isso, e você nunca mais vê isso. Por isso, muita gente assim, não lembra das regras, não sabe nem O como usar. fundamento na crase é necessário, sendo que, né, é uma regra, então as pessoas deveriam saber, mas eu acho que até muitos alunos banalizam a gramática. Sim, sim. Mas também tem a questão do ensinamento, do método de ensino. Às vezes eu acho que, tipo, você tem que causar um interesse no aluno para ele querer aprender. Não tô dizendo que, tipo, a gramática tem que ser de tal jeito ou tinha que ser feita tal coisa, mas o aluno, ele se aprofunda mais quando ele tem interesse. E eu acho que muitas vezes os professores não sabem fazer isso. Eu acho que tem que ser cobrada mais, sabe? Tipo, tem que aprender aquilo naquele ano e o professor nunca mais passar um exercício, falar, gente, lembra da crase. Então, mas da tem redação, sabe? uma coisa que é muito comum no Brasil, principalmente, que é você trocar muito de escola. Verdade, Não verdade. tem como. Não só no Brasil, mas- Não, mas no Brasil, tipo, tem várias escolas públicas, por exemplo, tem só até o ensino fundamental 1. Ah, sim.
Mas trocar de professor já acontece normalmente de vez em quando, de série pra série, então eu não creio que isso seja... Não trocando de escola, trocando de série. Quando eu fui da 4ª pra 5ª série, meus professores mudaram todos. Da 5ª pra 6ª, a mesma coisa. E eu tava, tipo, na mesma escola, basicamente. Pois é, tem esse fato. Então, aí eu queria aproveitar que eu entendi a pergunta do Lucas errado antes. Eu queria trazer a pergunta que eu entendi que ele tinha dito. Como é que vocês acham que vai ser o aprendizado de gramática no futuro? No futuro ou no presente, no caso, a gente não. Não, tipo, pra criança pequena. Ah, pra criança pequena. Tipo, Eu creio que o sistema não vai mudar muito. Eu creio que vai ser mais ou menos e tipo nos mesmos períodos. O que pode mudar é a metodologia dos professores para com os alunos e talvez alguma outra ferramenta, algum outro método de engajamento. Mas o conteúdo vai ser o mesmo, creio. Eu acho que também por causa da na era da tecnologia, né? Acho que vai ser muito mais fácil. Mas também a gente tem que levar ao ponto. A gente está na era da tecnologia, então o aprendizado pode ser mais fácil em teoria. Só que também, como a gente está na era da tecnologia, o aprendizado pode ser mais errado. Como então, mais errado? eu pensei nisso. Tipo, você pode. Como a gente tem acesso à tecnologia normalmente, a maioria das pessoas, você tem acesso a mais coisa, a um conteúdo mais vasto e, tipo, dentro desse conteúdo vasto, pode ter. Você vai encontrar coisas que tem um português totalmente errado. Sim. E além disso, tipo, com um número grande de informação, você não sabe por onde começar na maioria das vezes, e também além de você não conseguir... E outro exemplo, se você for, sei lá, se você digitar totalmente errado no Google qualquer coisa, ele vai dar um jeito de entender. Sim, além da ferramenta de correção automática, sim. Vocês acham que também essa nova geração ela vai ter muito mais vício linguístico que a gente? Não tem como prever, assim, qual tem cada gente que tecnologia tem, que ele vai gente ter que não mais tem. vício do que isso. Acho que seria mais de... Será que seria mais de ensinamento para ensinamento? Porque tem muito pai que às vezes não autoriza usar a internet em mídias sociais. E é mais em mídias sociais que a gente usa abreviações, gírias. Acho que vai depender muito. Mudando um pouquinho de assunto agora, vocês acham que a gramática meio escassa dos jovens hoje em dia pode ser por falta de leitura? Definitivamente. Nossa, total. Quando eu era menor, eu lia bem mais do que eu leio hoje em dia, porque hoje em dia eu sou uma preguiça ambulante. Eu adorava ler gibi. E... eu adorava ler gibi, eu lia livro. Também eu lia muito. Então. Eu gostava de ler o jornal também de vez em quando. E, tipo, meu vocabulário quando eu era menor infelizmente, era maior do que o meu atual. Eu esqueci muita palavra porque eu leio com muita frequência mais em português. E 2, eu só não usei mais as palavras. É verdade. Porque era tipo... estou caçoando da sua cara. Eu não uso mais essa... Eu tô tirando sarro, tô zoando com você. Né? Então, eu sinto falta também de algumas coisas que eu aprendi. Mas, tipo... Querendo ou não, você vai esgotando, assim. Uma hora você continua, assim, e fala... Eu não vou usar isso. No meu caso, Aí seu vocabulário vai diminuindo pro leque de palavras que você usa. visualmente. No meu caso, ele foi muito ao contrário, porque no meu primeiro ou 5º ano, minha escola ela não tinha biblioteca, então eu nunca fui incentivado a ler. No 6º, do 8º, eu já não tinha muito costume, mas foi aí que eu comecei a ler. E hoje em dia, eu acho que eu leio muito mais que quando eu era pequeno. Mas eu acho que também tem a questão do jeito que a leitura é apresentada para as pessoas. Às vezes é apresentado como um texto muito complexo e a pessoa fica com um certo receio de ler outros textos porque vai pensar que é a mesma coisa. É apresentado como clássicos, só que clássicos já sabe que é uma linguagem antiga que a gente não usa e que a gente não tem entendimento. Nem todos, mas a maioria, digamos assim. Por exemplo, ele sempre incentivou a leitura Sim. por os clássicos, porque fala que é bom, é interessante ler. Por exemplo, Machado de Assis, minha mãe sempre fala que eu tenho que ler, que é importante, só que eu não me interesso. Mas não é por isso que eu não vou ter interesse de ler, só não vou ter interesse provavelmente de ler clássico. Mas eu falo que às vezes a pessoa, ela, quando ela é apresentada somente a clássico,
ela cria um receio de ler por causa disso. Mas eu acho que é meio difícil tu tentar apresentar livros que estejam no nível de leitura de uma criança no ensino fundamental, até pro ensino médio, quando todo mundo tá num nível um pouco diferente, sim. dependendo da pessoa. Então, Porque, tipo, essa pessoa consegue ler esse livro de boa, a outra não consegue. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um livro pra cada estudante dos 30 que tem? então aí tem essa também. Eu gostava muito de ler gibi. Então, eu, tipo, desde pequeno. Aí eu fui aprendendo com a Turma da Mônica. Funciona. Aprendi a falar que nem o Cebolinha. Cebola. Ah, é verdade, né? A gente pode trazer esse. Mas vocês já leram algo errado e ficaram presos em um padrão? Tipo, Desculpa, você pode repetir, eu não ouvi. por exemplo, o do Cebolinha. Você já tipo, caiu numa dessa? sim. De viciar em alguma. Em usar algo que você leu que tava errado, mas você leu o suficiente pra você pensar daquele jeito? Eu acho que eu nunca tive isso. Eu também não. Também acho que não. Provavelmente só na zoeira falar errado, sabe? Eu já Não tive, mas eu sério, era não. muito pequeno. Tem só mais um assunto, na real, só mais um. Então vamos. Eu não sei se foi só comigo isso, mas desde a época da quarentena, quando começou a quarentena, assim, meu vocabulário ficou horrível, simplesmente horrível. Porque tem hora que eu não sei escrever palavras simples, sabe? Que eu, sei lá, em 2019 eu escrevi um texto de boa, hoje em dia eu vou escrever um texto, eu não lembro acentuar palavras. Isso aconteceu só comigo ou... Não, acentuar a palavra, eu acho que eu memorizei esse ponto. Não porque eu sei as regras, mas porque, tipo, eu sei de cabeça quais palavras têm acento, quais não tem, onde tá o acento. Mas pra crase, aí é outra história. Eu já não lembro mais como coloca crase, vírgula, eu vou basicamente, tipo, free service, coloco quanto eu quero. Vírgula, você vai onde tipo, acho que vai uma. Dá pra encaixar uma vírgula aqui? Eu Então, coloco. tem essa também da pontuação. Tá. Acho que a gente não entra na pontuação, porque hoje em dia raramente a gente manda uma mensagem com pontuação correta, sei lá, Assim, com ponto final, né? ponto Tudo final, assim. principalmente, meu Deus. Não, é que se. Hoje em dia eu acho, pelo menos pra mim, não sei se pra vocês, fazer a pergunta pra vocês. Quando vocês veem uma mensagem de alguém, amigo, não amigo, qualquer um, com um ponto final, vocês acham que é uma mensagem, tipo, que o cara tá bravo com vocês? Eu acho que a pessoa tá séria. Se alguém. Então, virtualmente você tem essa preocupação, né? Porque você não tá vendo a cara da pessoa, então você pensa, como será que é o estado de espírito da pessoa pra ela ter me mandado isso com um ponto final? eu acho, eu não sei. Eu só penso, ela lembrou de pôr um ponto final. O professor Ivanês de informática básica, né, no início do nosso curso, ele mandava muito e-mail e mensagem com ponto final. Não, ele mandava, Só que eu não sabia se ele tava. ele mandava mensagem no chat do Meet com um ponto final, eu ficava pasmo, por quê? Então, eu ficava com medo disso. Ele é uma pessoa muito de boa, professor muito legal, mas eu ficava com medo disso. Isso é algo que eu nunca consegui, tipo, acostumar com ele. também. Foi, tipo, só um Eu acho semestre. que na questão que a Sofia tinha falado, não foi muito questão de gramática, o meu foi dicção mesmo. Eu nunca tive a dicção linda perfeita, mas eu acho que na quarentena isso só piorou. Você acha que a linguagem do jovem piorou por conta da quarentena? Sim. De certa maneira, assim, a gente, Se isolou mais em nossas bolhas. sei lá, falta de prática. Sim, a gente fica mais perto, a gente só fica, tipo, com o mesmo grupo de pessoas que falam da mesma maneira que a gente. Então, tipo, por força do hábito, a gente vai começar a memorizar esse jeito que a gente fala e vai virar o nosso natural. Além do fato de que, tipo, conteúdo da mídia... Não só mídia, desculpa, mídia não. Conteúdo da internet, Twitter, Instagram, YouTube... No geral não é muito colabora certo. muito também, não. No geral não é muito certo. Em geral não aprenda gramática pelo YouTube, Twitter. Às vezes nem pela mídia, porque às vezes erram também bonito. Então acho que é isso. Alguém mais? Não, nada. Não? Sofia? Não. Então acho que é isso. Obrigado Mestre. por ouvir isso. E o nosso editor é o grande Caio. Esqueci de falar isso no início. O Caio não tá participando porque ele vai editar. E eu acho que é isso. Então podemos terminar? Alguém tem algo a dizer? A última palavra? Não. Só
Mestre. Muito obrigado por chegar até o fim dessa tortura que foi esse podcast. A gente ainda não sabe como vai ficar a produção, né? A pós-produção do Caio. Espero que fique boa e eu tenho fé que Ele vai cortar isso. Fedelho insolente! É isso, hidrate-se e é isso. Ah, e fica em casa. Verdade. Então é isso. Falou. Obrigado por ouvir. O melhor podcast da 219.